Hoje é um dia muito especial, mas eu peço a Deus que verdadeiramente abençoe a vida de vocês. Nós sabemos que esse sentimento ele é puro e genuíno, e eu entendo que sermão é algo muito especial. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida de vocês. Vamos lá, passando a palavra. Quem estava aqui no culto da semana passada? Foi maravilhoso, né? O Espírito Santo de Deus realmente ele fluiu no nosso meio, né? Fez maravilha, vi coisas assim que... E essa semana foi uma semana tremenda, porque eu continuei me movendo no Espírito, e eu e minha esposa nós vamos conversar bastante. E depois daquela palavra de retorno ao jardim, né, da inocência, através da nossa líder da escola bíblica, né, nossa professora Mônica, o Espírito Santo de Deus falou que Ele está restaurando as nossas vidas, né, todas as situações, tudo aquilo que te preocupava, Ele falou, deixou bem claro, fique em paz. Ele está fazendo a restauração no tempo dele, na hora dele, e todas as coisas vão ser resolvidas. Nada vai ficar pendente para aqueles que é separado e escolhido dele. Amém? E aí essa semana ele continuou falando conosco. Eu até brinquei, a pastora pegou, falou de Filipenses, né? A carta de Filipenses. Deus fez a gente mergulhar em Filipenses. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 3. Nós vamos iniciar essa palavra. Esse momento é um momento muito especial para Paulo. Amém? Massagem de 1 hora, tá, varão de guerra? Esse negócio de 5 minutos não dá certo. 1 horinha ali, ó. Presta atenção, foram 9 meses pela sua vida. Isso aí. 9 meses. Então, eu tô, ó, já liberando a palavra para você ficar 1 horinha ali no pé da sua mãe, ó. Fiquei 1 hora. 1 hora não é nada. Quantos cafunés de 2 horas aí para você não aconteceu, né? Amém? Então diz assim a Santa Palavra, em Filipenses 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas tudo isso considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu a considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser considerado nele, não tendo a minha própria justiça, que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Eu falo que esse momento era muito especial para Paulo, mas era um momento que ele estava preso. Essa carta ele fez aos Filipenses, que ele fez em alegria mesmo. Esse povo na época, dessa igreja de Filipe, ofertou na vida de Paulo. Paulo estava preso e eles fizeram uma oferta na vida de Paulo. E Paulo ele ficou muito agradecido por essa oferta. Vieram mensagens maravilhosas, saudáveis, mensagens alegres, boas, mas também vieram algumas mensagens que não eram boas. E naquele momento,
Paulo ele começou a escrever ao povo de Filipe, dando algumas orientações para que tomasse cuidado sobre alguns acontecimentos que estavam começando a surgir na igreja de Cristo naquela época. Estava sendo entronizado dentro da igreja alguns comportamentos, algumas palavras, porque quando Paulo pregou para aquele povo, ele pregou sobre o caminho, ele pregou sobre Jesus. E para quem não conhece, os Filipenses, aquela cidade, ela foi consagrada ao filho de Alexandre o Grande. E era uma cidade, por incrível que pareça, a gente fala que é uma cidade de aposentados. Os soldados romanos de alta patente começaram a morar naquela cidade. Então era uma cidade que tinha de média alto padrão, pessoas de dinheiro e de muito conhecimento. E quando Paulo começou a pregar sobre o caminho, sobre a vida de Jesus, eles absorveram a palavra, eles entenderam o que Paulo estava falando. Mas aí começou a surgir no meio deles os falsos profetas. Ele fala, cuidado com os cães, cuidado com os homens maus. Ele está falando de obreiros, porque em algumas versões ele fala de obreiros, fala de profetas, que eles começaram a vincular para aquele povo, que poderia sim reconhecer Jesus, mas tinha que voltar às velhas práticas. Começaram a tentar poluir de uma forma para que as pessoas esquecessem o feito que Jesus tinha feito, aquilo que Deus já tinha liberado e tinha tirado daquele povo, e também sobre a nossa vida hoje, que era o pecado e a morte. E aí ele falou assim, cuidado, porque quando a gente fala para aquela época, quando ele falava de cães, era terrível quando usava essa palavra de cães, porque cães naquela época era considerado que andava em bando, destruía tudo, comia tudo. No dia de hoje, se você falar de cão vive no pão de ló, né? Bem cuidado, tem amor, mas naquela época não. E por que Paulo ele fala sobre isso, para a gente tomar cuidado? Por que ele fala? Ele falou, e aí eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo, e ele falou assim, meu filho, essa carta não é uma carta lá atrás, é uma carta lá de trás. Essa carta não é para aquele povo, é para o dia de hoje. Aquela igreja estava sofrendo sob uma pressão, onde o homem estava dizendo para aquele que estava buscando proximidade com Cristo, que podia seguir a Cristo, mas tinha que viver como o Antigo Testamento, fazendo rituais. E quando ele fala de circuncisão, ele fala que nós somos aqueles que fomos circuncidados por Cristo. Ele fala que nesse momento, quando Cristo vem e morre na cruz, levou sobre a vida dele tudo que estava sobre a minha vida, que era o pecado. Levou tudo com ele. Então Paulo ele fala para eles, queridos, tome cuidado com isso, porque eu sou conhecedor. E aqui ele apresenta o currículo dele. No 4 ele fala, eu sou hebreu de nascença, sou de Israel, da tribo de Benjamim. Para quem não sabe, ou para quem gosta de ler, para quem já estudou Filipenses, para quem já estudou a vida de Paulo, ele era um homem que entendia da lei. Ele foi um homem que ele estava destruindo a igreja. Então ele deixou claro para aquele povo, se tivesse alguém para falar sobre isso, seria eu. Se tivesse alguém para dizer para vocês que tinha que ficar preso na lei, fazendo aqueles rituais, sacrificando, seria eu, conhecedor da lei, perseguidor da igreja, matei, tenho profundidade de conhecimento sobre isso. Mas não. A partir do momento que eu te apresentei o feito de Jesus, é para que você entenda que Deus tirou tudo sobre vocês e estabeleceu um novo. E que não tinha que ficar preso lá atrás. E aí Paulo ele começa, em Filipenses 3, dizer assim, nós temos que agora ter o caráter de um verdadeiro cristão. Quando ele fala que ele entende que Jesus é o referencial na vida dele, ele entende que tinha que se esvaziar da totalidade, daquilo que ele tinha como homem, como carne. Ele sabia que se ele não abrisse mão disso, ele não ia conseguir cumprir. Por isso que eu entendo quando Paulo fala assim, eu tenho que esmurrar minha carne. Eu tenho que esmurrar minha carne. E aqui ele deixa claro que quando Jesus passou naquela estrada de Jerusalém,
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, quando veio a mando do Pai, que é o próprio Deus, ele não veio para cumprir a vontade dele, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E aqui Paulo deixa claro que a partir do momento quando ele vai naquela rua de Jerusalém para cumprir o seu propósito, Jesus não se preocupou com os pensamentos. Jesus, ele não teve dúvida do que ele veio aqui para cumprir. Ele não teve dúvida que estava com ele a responsabilidade de cumprir a vontade do Pai, não a vontade dele. E aí ele se esvaziou. Ele se esvaziou de uma forma, porque a única maneira de você entender o que Paulo está falando é se esvaziar do teu eu, se esvaziar do teu ego. Paulo fala de zelo da igreja. Amados, eu fiquei feliz pela oferta que vocês fizeram na minha vida, muito feliz, mas eu quero que vocês entendam sobre a unidade. A pastora falou sobre a unidade, que a igreja precisa viver isso. Vocês têm que questionar esse profeta, essa palavra. Vocês têm que estudar a palavra de Deus, para que tudo aquilo que foi verbalizado, falado, você vê se está de encontro com aquilo que Deus direcionou para a sua vida. E se de fato faz sentido, para que você não venha se perder. Por isso que eu estou dizendo que essa carta não foi para aquele povo lá, é para a gente, é para a nossa igreja, é para o hoje. Nós estamos sendo invadidos pelo mundo, e algumas coisas estão se tornando verdade na vida de um cristão. Alguns valores estão se perdendo, porque a porta está tão escancarada, a porta está tão aberta na vida da gente, que aquilo que não é princípio se torna verdade, porque você não consegue ir de encontro àquilo, você não consegue combater. Eu falei com a minha pastora hoje, que é minha esposa, eu brinquei até com ela, eu vou sempre tentar te dar o melhor, depois de Cristo. Eu brinco com ela, a gente brinca, né? Porque a gente vive uma intimidade, eu falo, você vai ter o meu melhor, mas sempre depois de Cristo. E eu falei que o que tem matado a igreja de Cristo é a expectativa daquele tapinha no ombro, sabe? O tapinha de ser reconhecido por alguma coisa, de ser elogiado por alguma palavra. Paulo, ele nunca esperou isso, e ele tinha condições, e conhecimento, e autoridade, porque era um homem que era temido na época. Na lei, quando ele vivia conforme, ele viveu com os fariseus, ele sabia que existia um comando de cumprimento que ele tinha que fazer. Imagine o temor do povo quando Paulo, que não era Paulo, era Saulo, né? Mas o que é tremendo aqui, é que quando ele teve o encontro com Jesus em Damasco, ele não ficou preso aí. Ele não ficou preso no milagre que aconteceu na vida dele. E hoje, qual é a dificuldade da igreja? Às vezes um pequeno milagre afasta um cristão da presença de Deus. A cabeça fica poluída de uma certa forma, que ele não consegue enxergar o fim na vida dele. Ele fica preso naquele milagre. Paulo viveu grandes milagres, e nesse momento aqui, eu acho que, eu tenho certeza, eu não vou ter dúvida disso não. Talvez eu e você não tivesse essa alegria de escrever para o povo. Preso, mas com a certeza de cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Cativo, mas com a certeza que tinha que cumprir com aquilo que Cristo determinou. Talvez eu e você, nesse momento, quando chegasse uma oferta, você ia pegar essa oferta e ia ficar muito feliz, e talvez até murmurasse: o que eu vou fazer com essa oferta? Estou preso aqui? Fazer o que com uma oferta? Mas ele entendeu que tinha que escrever para o povo. E ele ainda deixa claro: eu não canso de escrever para vocês. Eu não canso. E Paulo, ele é tão tremendo nesse momento de alegria, e ao mesmo tempo eu entendo que ele deveria estar sofrendo muito, sabe?
Mas quando ele falou para Deus e falou para Cristo que ele ia seguir o cumprimento, ele tinha uma convicção tão grande que ele tinha que seguir a Jesus, cara, que ele reconhecia também que ele tinha que esmurrar a carne dele de uma forma para ele não voltar aos velhos hábitos. E aí eu vou mais à frente, e eu entendi que Paulo, como homem de muito conhecimento, ele tinha toda a maturidade, como nós. Eu acredito que todos vocês são maduros. Mas ele entendia que para pegar a perfeição do Espírito, ele tinha que ter um alvo. Ele tinha que ter uma direção no olhar dele e um posicionamento sobre esse olhar e sobre essa direção. Ele sabia que tinha que seguir a Cristo na sua totalidade. Por isso que Paulo ele fala, você vai dar atenção para a sua carne num momento como esse? Eu muito mais, por todo o conhecimento e bagagem que eu tenho, por tudo que eu vivi em toda a minha trajetória, eu muito mais. Mas ele entendeu que para chegar nesse nível de espiritualidade com Cristo, para viver esse momento da ressurreição ao terceiro dia, para conseguir vencer o pecado, ele tinha que se esvaziar. Ele tinha que matar a carne dele para poder verdadeiramente viver conforme o plano e o desejo de Deus. Ele nunca ficou preso, seja na vitória ou na derrota. Ele simplesmente entendeu que ele tinha que cumprir. Paulo tinha autoridade e controle sobre a sua vida, sobre as suas vontades. O que é lamentável hoje é que eu vejo a igreja perdida nesse pensamento. Perdida literalmente, que rumo tomar, como agir, sabendo que já foi deixado sobre nós toda a autoridade e poder de Cristo. Paulo não teve dúvida. E por que a nossa igreja hoje vive isso? Uma igreja madura, mas ainda não está aperfeiçoada no Espírito. Porque para você chegar nesse nível, você vai ter que abrir mão do seu eu, do seu ego. E a grande realidade é que você prefere o tapinha nas costas. A grande realidade é que você prefere o reconhecimento. Você não quer viver no anonimato para Cristo. O anonimato não é para qualquer um. Seguir a Cristo não é para qualquer um. Para quem lê o Evangelho de Jesus, todo o ministério dele, em grandes feitos ele falava assim: não fale nada. Não fale nada. Vai se apresentar lá às autoridades, mas não fale nada. Sentimento de humildade, cumprimento e humildade. Eu não sei, a pastora colocou no aplicativo da igreja, não sei se foi no aplicativo ou no site, não, acho que foi no aplicativo, alguns devocionais que você deve ter lido, não sei se vocês leram, né? Acho que no aplicativo, né? E tem um ali que chama muito a minha atenção, porque normalmente quando eu vejo todo mundo pregando, fala sobre o medo de um homem. E lá, no texto, deixa bem claro sobre o posicionamento de um homem, que era Elias. No momento de dor de Elias, ele se recolheu. No momento de dúvida, ele se recolheu, foi para a caverna. E a maioria dos pregadores fala assim: poxa, como é que o homem daquele com tanta autoridade vai se recolher? Como é que o homem daquele que fez tanto feito, matou tantos profetas de Baal, vai para a caverna? Mas ele, como homem, chegou no momento limite dele. Ele foi verdadeiro com Cristo quando Deus perguntou para ele: o que tu está fazendo aí, Elias? Ele foi puro, ele foi honesto, ele abriu o coração e foi para perto do Pai. Hoje, se Deus e o Espírito Santo, ou se Jesus se apresentar para você e perguntar assim: por que você está aí? Está cheio de dor, está destruído. Você vai falar para ele assim: não, eu estou descansando um pouquinho, daqui a pouco eu vou seguir. Você não vai conseguir ser verdadeiro. E tudo que Deus quer é a sua pureza de coração. Tudo que Deus deseja é verdadeiramente a sua honestidade com Ele.
Paulo, quando escreve essa carta, com muita alegria, mesmo preso, ele escreveu com muita alegria e preocupação. Ele estava querendo deixar para aquele povo a importância de não fugir do propósito, de não sair da posição de tudo aquilo que ele tinha liberado para a vida daquele povo. E aí ele entendendo que nem ele mesmo ainda tinha a perfeição do Espírito. E aí eu fui lá no 12. No versículo 12, diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo. Prossigo a alcançá-lo, pois isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nesse momento ele começa a direcionar o pensamento daquele povo para chegar na perfeição espiritual, mas ele tinha uma trajetória, ele tinha um objetivo. Paulo, ele era tão tremendo no posicionamento dele, naquilo que ele tinha que cumprir, e olha que Paulo não foi aquele que conviveu com Jesus. Paulo não andou com Jesus, ele não participou como os discípulos de Jesus participaram de todo o feito dele. Ele teve a revelação, mas ficou sobre ele a convicção da certeza que aquilo era o certo a fazer. E aí ele, reconhecendo que ainda não tinha perfeição, que tinha que matar a carne, ele começou a deixar e tirar do pensamento tudo aquilo que paralisava ele, tudo aquilo que fazia ele perder tempo. Ele entendia que se olhasse para o lado, talvez ele não chegasse no objetivo. E hoje a nossa igreja, às vezes olha para o lado, fica paralisado, fica ali justamente naquela posição, e na verdade Deus nem queria que você olhasse para o lado, queria que você olhasse para frente. A igreja tem ficado paralisada porque está olhando muito para trás e olhando para o lado. Paulo, ele falou, nesse momento eu tive que ter controle sobre a minha vida, sobre as correntes, tudo aquilo que podia me prender. Ele sabia que, como um homem, que era um homem muito reconhecido na época, se ele ficasse preso em tudo aquilo que ele fez lá atrás, Paulo matou muita gente. Paulo matou muita gente, mas ele buscou ter controle. Ele buscou ter controle sobre esse posicionamento com Jesus. Ele sabia que sozinho ele não conseguiria. E foi fundamental essa determinação dele. E aí ele fala para o povo de Filipe: você não tem que voltar a praticar tudo aquilo que Jesus destruiu. Não que ele veio destruir a lei, mas ele veio trazer para você uma nova, e na verdade um novo posicionamento com Deus, para que você pudesse verdadeiramente, como cristão, exercer toda a autoridade e poder em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas, não é só em uma, em todas as áreas. E porque hoje a igreja não está exercendo essa autoridade? O que tem te paralisado ao ponto de você não enxergar que essa carta é uma carta para hoje? Essa carta é uma carta que nós temos que enxergar ela hoje. Hoje a igreja tem que, nós estamos convivendo com isso dia a dia. Conversando com a minha pastora, eu tenho visto irmãos preocupados de receber uma palavra profética, se ele é a própria profecia. Irmão que fica preso a uma palavra do altar para ele poder caminhar. Se Deus já falou, vai, anda, segue. A última que nós pegamos, que tinha um pastor fazendo um movimento para curar doenças, cara, e eu falei, não é possível. Não é possível que a igreja não está entronizada com o Espírito Santo de Cristo, sabe? E a igreja comprando
estava vendendo? Eu não vou entrar no detalhe não, mas vocês estão me entendendo que quando Paulo ele fala, queridos, questiona o profeta, vê se ele está de fato seguindo aquilo que foi designado por Deus. Mas a ausência de leitura da Bíblia faz isso com você. Faz você viver só de movimento em movimento, não de firmamento. Faz você viver conforme a música. Aquilo que é tocado, você vai e dança. Por isso que o mundo fala que você pode dar uma pisadinha lá no mundo, sambar, dançar, beber alguma coisa, e depois voltar para a igreja. Sentar aqui e falar, eu sou um bom cristão. Porque era isso que aquele povo estava fazendo lá atrás. Era exatamente isso que Paulo estava alertando ao povo. Tome cuidado com os homens maus. Porque o mundo vai te apresentar essa facilidade. A igreja hoje, ela não quer mais se posicionar ao ponto de falar assim, varão, esse não é o caminho. Eu não vou te julgar, mas esse não é o caminho. Essa mensagem aqui é uma mensagem que nos acompanha há muito tempo. Há muito tempo nos acompanha. Aqui Paulo deixa claro, você tem que observar se aquilo que eles estão pregando está vinculado às atitudes dele. Será que esses profetas, será que aquilo que eles estão pregando para a igreja, você está enxergando no dia a dia? Será que você está vendo se de fato aquilo que ele está falando e verbalizando, ele está tendo coerência no agir? Será? É o que Paulo está falando. Eu amo o Evangelho de Paulo. Ele não tinha preocupação de falar. Ele não tinha dúvida de estabelecer o reino. Não tinha preocupação de ser julgado, condenado. Ele enxergou Jesus, sabe? Ele canalizou sobre ele justamente os pensamentos de Jesus, porque eu fico imaginando Jesus passando por Jerusalém e não cumpriu o propósito do Pai, todos os julgamentos, todas as palavras. Imagine, toda acusação sobre a vida dele. E simplesmente ele não parou. Ele foi. E Paulo entendeu que para chegar nessa perfeição espiritual, ele tinha que justamente seguir Jesus. E é o que eu falo para a igreja hoje. O que tem matado a igreja hoje é que esse conflito entre espírito e alma tem te tirado da proximidade de Cristo. Você tem que ser verdadeiro como Elias foi para perto do Pai. Deus conhecia o coração de Elias. Deus sabia do firmamento de Elias. Mas ele sabia também que Elias era homem, era carne, ele podia em qualquer momento sentir dor. E hoje, a gente às vezes nós não somos tão honestos com Deus de falar, o meu lado emocional está fraco. E essa guerra entre alma e espírito não deixa você cumprir aquilo que Cristo quer que você cumpra. Acaba te pedindo de fazer a vontade de Deus, ao ponto de você, de fato, abrir mão da bênção que Deus quer derramar sobre a sua vida. E ela não é para você. Cristão que é cristão de verdade, entende que aquilo que Deus determina sobre a sua vida não é para você. É para ser derramado, é para ser entregue, assim como Paulo entregou a vida dele. Assim como Jesus entregou a vida dele. É um grande exemplo para quem quer seguir Cristo. Por isso que eu falo, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A gente ora, pastor, a gente ora para quando alguém vai na minha casa, eu falo para a igreja, porque eu já falei para alguns, eu oro para quando, Senhor, para entrar na minha casa, Senhor, trabalhe o pensamento e o coração. Se não for para estar na minha casa, começa a afastar. E eu vou te falar uma realidade, Deus tira. Eu estou falando alguma mentira? Porque eu entendo que o ambiente vai fazer diferença na minha caminhada, na minha fé. Paulo sabia que o ambiente podia fazer diferença, por isso que ele voltou, mesmo preso. Ele escreveu para o povo: querido, fique atentos, porque voltou aos velhos hábitos. Se Cristo veio, já deixou claro para você o caminho. Mas ele sabia que não podia se vincular, ele sabia que não podia fazer parte.
Olha para a mesa que você está participando. Observa aquilo que está sendo falado. Analisa tudo aquilo que está sendo entregue. E se com um sorriso você está se vinculando. Se com um olhar, somente um olhar, se você não está entregando o teu propósito ali. Andar com Cristo é abrir mão do seu eu, abrir mão do seu ego, abrir mão da sua carne, abrir mão da sua vontade, literalmente não ter controle da sua vida, simplesmente cumprir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para você cumprir. Aqui, ó, em Filipenses 3, está verdadeiramente a marca de quem quer ser de Cristo, um cristão verdadeiro, sabe? Está aqui, ó, está aqui. Paulo, meu povo, fica atento, abre os olhos. Eu brinquei com a Josi 11, que ela botou um aplicativo, que eu falo, distribui na igreja, passa para todo mundo. Minha discípula, ela é muito honesta, isso eu admiro a Josi, porque eu brinco, eu falo, ela é muito honesta, porque ela é assim, para quem conhece, ela tem um coração muito bom. A Josi é uma mulher que tem um coração muito bom, mas ela é agitadora. E eu estou te falando que é uma agitação de alegria. Ó, presta atenção. Hoje isso é uma agitação de alegria. Era uma agitação de temor, era uma agitação de dúvida, de incerteza. E isso foi lapidado de uma forma tão tremenda que hoje isso tudo se transformou em alegria. Glória a Deus. Já não tem mais dor. A dor que vem, ela sabe o que tem que ser feito. O joelho no chão e orar. Mas ela ontem foi muito engraçado. A gente ela com o aplicativo dela, com o aplicativo, pi. Ela, ai meu Deus. A cada 10 minutos o aplicativo manda uma mensagem para ela, sabe para quê? Orar. 10 minutos, de 10 em 10 minutos, o aplicativo dela fala assim, orar. Ela, ai pastor, eu falei, não vou falar nada. O que eu vou falar numa hora dessa? Hoje eu tenho observado que palavras que te machucam, palavras que te levam para a cruz, palavras que geram dor, que vem daqui, ó, do Pai. Quando eu falo de palavras que vêm como essa, é uma palavra que você tem que ter intimidade com o Pai, sabe? Essa palavra, quando te machuca, irmãos e irmãs às vezes quer fugir da palavra. Tá ouvindo o pastor pregando, às vezes a palavra, ó, tá ali, ó, te corroendo, você muda. Não é para mim não. Aí você muda. É essa que você tem que ouvir. Não é aquela que o cara fala assim, ó, deixa eu profetizar. Não é essa que você tem que ouvir. Eu sei que sobre a minha vida tem um propósito, tem um chamado. E eu me disponibilizo para o feito de Deus. Que a obra dele possa se realizar conforme a vontade dele, não conforme a minha vontade. A minha disponibilidade de cumprimento com Deus é para que a vontade do Bira, pastor Bira, ela não venha vir à existência, porque ela é enganosa. O meu coração é enganoso. O meu olhar pode ser um olhar crítico. Então eu entendo que Paulo deixa alguns pontos aqui importantes para a gente. E aí no 17, Filipenses 3,17, ele deixa inclusive uma mensagem para o povo. Ele fala assim, ó, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com os padrão que lhes apresentamos. Pois como eu já lhe disse repetidas vezes, agora repito com lágrima, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Olha o que ele fala, há muitos que vivem como inimigo da cruz. Eu já brinquei com alguns aqui, já falei que a igreja é um grande CTI. Se você está aqui nesse local achando que você está convivendo com pessoas saradas, desculpa meu irmão, você está equivocado. Aqui só tem gente doente. Aqui só tem gente cheia de dor, buscando a cura, buscando os acertos, buscando a perfeição de Cristo. Não a perfeição do mundo, mas a perfeição de Cristo. Esse ambiente não é para quem está bom. Para quem já está 100%, já tinha que estar na glória. Mas ele deixou claro
que para você ter a perfeição espiritual, ele brinca e ainda fala, eu sou como um corredor olímpico. Se eu olhar para trás e para o lado, eu vou perder ritmo e alguém vai me passar. E ele não queria ser passado. Paulo ele falou, eu não posso perder isso. Eu não posso perder essa oportunidade. Será que você está abrindo mão das oportunidades de Deus na sua vida? Será que o que o Espírito Santo de Deus tem entregue para você nas suas orações, você tem duvidado? Tem alguns que chegam perto de mim e falam assim, pastor, eu vou orar 2 anos, 3 anos. Eu falo, para com isso, Varão. Deus fez tudo em 7 dias e descansou no 7º. Por que você vai orar 3 anos? Você tem que perguntar se é a vontade do Pai. Se é a vontade do Pai, amanhã vai acontecer. Se você está com o pensamento vinculado com Deus, hoje pode acontecer. Então, antes de você entrar no propósito de oração, estabelecer a tua vontade, é o que Paulo está dizendo aqui para a gente. Para de estabelecer com Deus a tua vontade. Para de querer colocar o seu querer em tudo aquilo que você pede para Deus. Primeiro pergunta para Ele o que Ele quer para você. Ele fala, olha para Cristo e fala para si, Senhor, eu quero sentir aquela dor na cruz. Eu quero ir para o Calvário. Eu quero viver esse sentimento. Para justamente no 3º dia, reviver. Essa semana eu falei para a pastora, será que Deus vai receber todo mundo na presença dele? Aí a pastora, a gente brincando, claro, Deus falou, ele vai julgar, né? Ele vai sim. Mas eu já tive colegas com dúvidas sobre isso. E sabe onde está a maior dúvida sobre isso? É quando você participa de um culto de ceia, onde você tem que estar ali fazendo comunhão, voltando à aliança, você tem dúvida se Deus vai te receber. Aí sim, você como um homem ou uma mulher de Deus, tem dúvida se Deus vai te receber. A palavra da semana passada foi maravilhosa. Os pensamentos da igreja hoje tem que ser no cumprimento de Jesus. Tá aqui, ó. Tá tudo atualizado pra gente. Esse é o manual para quem nunca parou para ler com atenção, para quem nunca parou para entender as palavras de Deus. São palavras simples, sabe, objetivas. Não existe mistério na Bíblia, não existe segredo na Bíblia. Está tudo revelado. Está tudo muito claro para a gente. Eu fiz algumas anotações aqui, o Espírito Santo nem deixou eu falar. Talvez vai ficar para uma próxima. Para você ver que como cristão, quando você emocionalmente é fraco, você não consegue se vincular ao Espírito de Deus. Você entende que você tem que se fortalecer nessa área? A única forma é viver a unidade da verdade. A única forma é você reconhecer que você está fraco. É reconhecer que você é dependente de Deus. A única forma de você chegar nesse nível de perfeição espiritual é reconhecer que não é a sua vontade, o seu querer, mas sim a vontade do Pai. A perfeição espiritual vai chegar na tua vida quando você pegar a sua cruz. Toda vez que eu vou para um gabinete, antes de eu estabelecer minha vontade, eu falo, Senhor, que seja a tua vontade. Mas eu falo para alguns, se você veio para conversar com o pastor, com a pastora, às vezes para alguns eu até pergunto, você só quer que eu escute ou você quer que eu fale? Porque eu não sei se você vai estar preparado para o retorno. E às vezes eu até pergunto isso, sabe por quê? Porque às vezes o Espírito Santo revela que ainda não está preparado, existe ainda um sentimento a ser tratado ali. Nós, com olhar, nós tivemos um encontro essa semana, e o que eu deixei nesse encontro foi que o olhar tem que ser de amor, que o sentimento tem que ser de carinho. Agora é a hora da gente viver verdadeiramente aquilo que nós pregamos. Agora é a hora da gente ser a igreja, a unidade. Nós temos que viver em amor. Esse ambiente não é um ambiente para você ter dúvida.
Se você está com dúvida no seu chamado, você tem que ir para sua casa hoje, orar ao Espírito e falar, direciona. Aqui no ambiente de dúvida para quem sabe quem é Deus. Para quem conhece o que Jesus representa na sua vida. Ah, Senhor, como Tu és bom, Jesus. Senhor, eu te agradeço todos os dias, porque eu não sei o que seria da minha vida sem a Tua presença, sabe? Deus tem revelado nessa igreja, Deus tem, toda vez que sai uma palavra desse altar, tem uma pessoa que me pergunta assim, pô pastor, às vezes eu vou para ali, fico tenso, fico nervoso e tal, eu fico agitado, às vezes eu não consigo me expressar. Eu falei, a quem você está servindo? Perguntei para a pessoa. Aonde está vinculado o teu sentimento? Ao cumprimento de Cristo. Então para de se preocupar com a igreja. Para de achar o que a igreja vai pensar ou vai criticar. Talvez esse que está te criticando com o olhar, se esse é o sentimento que está tendo, é aquele que precisa ouvir o teu sermão. É aquele que a palavra vai trabalhar. Porque foi isso que Paulo está falando aqui. Paulo nunca teve dúvida de exortar, nunca teve dúvida de chamar a atenção. Paulo ele nunca deixou de cumprir o chamado dele. Nunca deixou de cumprir o chamado dele. Então, meu amado, há tempo para todas as coisas, não é isso? Há tempo para todas as coisas. Você imagine, hoje, o Espírito Santo de Deus se revelando para você. Semana passada eu estava ali, sem brincadeira, posso ser bem honesto? Eu não estava nem aqui. Eu não estava nesse ambiente. Semana passada eu fui tão tomado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Eu não estava, o louvor estava ali, ó, derramando. A igreja estava no movimento, mas eu literalmente, eu estava deixando o Espírito Santo falar comigo. Eu até falei com a Mônica, mas ele falou tantas outras coisas que ele falou, espera para depois entregar para a igreja. Porque a igreja está sempre vivendo esses movimentos. E hoje eu quero a minha igreja firmada. Eu não quero a minha igreja oscilando. Eu não quero a minha igreja só surfando. Eu quero a igreja firmada no princípio. Então segura. No momento certo eu vou entregar. Eu preciso de uma igreja cheia. Uma igreja sem dúvida, sem medo de ter intimidade comigo. Uma igreja pura, genuína. Uma igreja que verdadeiramente prega o evangelho, que verdadeiramente viva aquilo que está pregando, sabe? Uma igreja que vai ser examinada não pelas palavras, mas pelas atitudes. Então ele segura, meu filho. Só fala que eu estou restaurando. Só fala para a igreja. E aí foi o que eu entreguei para a Mônica. Você não pode desistir. Se hoje você veio para esse ambiente o pensamento de desistir, independente de estar aqui conosco como eu, porque se o teu chamado é para ir para outro lugar, meu amado, vai. Se é o Espírito Santo que está mandando, as pessoas falam assim, pastor, mas tu é louco? Não sou louco não. Eu acho que se você tem um cumprimento com Deus, meu amado, se não é aqui, vai cumprir com Ele aonde tiver que cumprir. E eu vou ficar muito feliz de ver você cumprindo aquilo que Deus determinou. Agora eu vou ficar muito triste de eu passar numa esquina e ver você perdido. Mas vou continuar te amando. E se eu tiver oportunidade, vou me aproximar e vou te trazer para perto. Isso se você permitir. Então Paulo entendeu isso. E Paulo ele deixou aqui alguns comandos para o povo. Alguns direcionamentos para que o povo pudesse ter o selo de Cristo. A direção da palavra de Deus. O firmamento na caminhada. E não oscilação. Se nesse momento você está oscilando na sua fé, meu amado, que está sendo um momento tão genuíno e puro para aqueles que estão vivendo, eu estou te falando porque meu coração explode. Não há peso sobre a minha vida de estar aqui. Só alegria. Se você está vivendo esse momento, você tem que vir para a cruz. Você tem que se ajoelhar e falar assim, o que está acontecendo? Fazer como Elias fez. Entregar para Deus e falar para Ele, Senhor, eu já fui alegre contigo. Eu já vivi a alegria
no teu reino. Já vivi contigo de uma forma sobrenatural, mas hoje eu estou destruído por dentro. Você tem que ser verdadeiro com Deus. Mas não olhe para o lado e fique triste porque teu irmão está feliz. Isso tem que mexer em alegria com você. O verdadeiro cristão, ele é tão realizado internamente, que quando ele olha para o lado e vê a grandeza do irmão, ele fica numa alegria tão sobrenatural, e vai para casa tão cheio do Espírito, e aí ele começa a ser usado, porque ele entendeu o propósito. Ele entendeu o propósito. Esse lugar aí, onde você está sentado, aonde eu estou também várias e várias vezes ali, ouvindo a palavra de todos aqueles que vêm nesse altar, e todas as palavras que saem desse altar, eu pego e falo: Senhor, trabalha em mim, trabalha no seu discípulo. Esse é um tempo de restauração determinado por Deus. Se você crê de fato que existe um Deus, e que você seja uma profecia dele, quando a gente fala de voltar ao jardim, eu não sei como é que você se enxerga, sabe? Mas eu me enxergo como a última cereja do bolo para Deus, sabia? Eu falo: Senhor, eu tenho que ser verdadeiro com Deus. Eu falo: Senhor, eu sou teu, eu não posso ter dúvida, eu sou teu, eu não posso ter dúvida a quem eu pertenço, não posso, eu estou brincando, mas é uma realidade. Se você tem dúvida, você não vai viver isso daqui, ó. Esse é o tempo de restauração determinado por Deus para todos que prossigam até alcançar a vitória plena em cada área da vida. Se você tem dúvida, você não vai conseguir viver isso. Você não vai conseguir viver isso. Então, igreja, eu me importo por você. Eu me importo. E o sentimento do meu coração é que essa unidade seja uma unidade verdadeira. Eu escrevi uma outra coisinha aqui. Isso me acompanha. Isso é uma coisa, na verdade, toda vez que eu vim para a pregação, o cristão fala assim: não, leva contigo. Eu até falei quando a pastora pregou na semana passada, é que porque a igreja fica tão preocupada de fazer realizações nesse mundo aqui, ó. Porque a igreja fica tão preocupada de fazer grandes movimentos aqui, ó, nesse ambiente. Por quê? Se esse ambiente é só um ambiente onde você está sendo preparado para aí, ó, um propósito maior, viver o sobrenatural de Deus em zonas assim, em locais maravilhosos, sabe? Por que você está preso nessa terra e querer que alguém olhe para você e lance uma palavra de firmamento? Hoje, qual é a propulsão motivadora no teu coração? O que te motiva a cumprir e estar nesse propósito com Cristo? A motivação de Paulo era Cristo. A minha motivação é Cristo. Se eu reconheço quem é Cristo na minha vida e tudo que Ele fez por mim, vai ser algo que vai me motivar a seguir sempre o caminho, a certeza do feito dele na minha vida. E se ainda há algo a ser feito, eu ainda falo para o Senhor: Senhor, se tem algo que o Senhor ainda quer realizar sobre a minha vida, eu estou aqui disponível. É essa a pergunta que você tem que fazer para Deus. Qual é a sua vontade, Pai? Eu já falei várias vezes aqui. A dificuldade de um homem, de uma mulher de Deus, é que ele quer aprender o feito de Deus com ele de uma forma, e ele não vê que ele é um milagre, e que todo o planejamento e que toda a estratégia não pertence nada a você, pertence ao reino de Deus. Então, se você se vê como um milagre na palavra dele, se você se enxerga como um homem ou uma mulher de Deus, se libera disso, abra mão disso. Seja um instrumento de fato verdadeiro para a obra de Deus. Que ferramenta você quer ser para Cristo? Tem gente que quer ser martelo, que ele acha que é muito bom martelar em prego.
Mas qual é a ferramenta que você quer ser para Deus? Eu quero ter um olhar de amor, de carinho. Eu quero verdadeiramente cumprir com Cristo. Se tem um chamado na minha família, na minha casa, eu falo para ele: Senhor, eu quero cumprir contigo. Paulo entendeu que se ele não tivesse controle sobre os pensamentos dele, se ele não tivesse controle sobre a vida emocional dele, ele não ia conseguir cumprir, porque é uma área onde Satanás ele trabalha com uma velocidade, é uma área onde Satanás tem um controle tão na vida de vocês, sabe? A falta de controle, o diabo faz festa, sabe? O diabo faz festa. Quando você não tem controle da sua vida, quando você não controla a sua vida emocional, quando você não fica preso a correntes do passado, o diabo vem e brinca na sua vida. Ele gera dúvida. Paulo sabia que tinha que se desprender disso. E aí, reconhecendo que ainda não tinha a excelência de Cristo, ele sabia que tinha que criar um alvo, que tinha que criar uma direção, que tinha que criar um objetivo na vida dele. E assim ele fez. Até na hora da morte o cara estava cumprindo o propósito de Deus, sabe? Você tem que ter o controle total. Eu queria que a igreja levantasse, porque hoje eu vou orar pela igreja. Eu não sei que peso aí, ó, que tipo de corrente tem segurado a igreja, mas hoje eu vou pedir para que todas essas amarras aí, ó, caiam por terra na vida de cada um de vocês. Mas essa oração ela vai sair do altar, mas ela tem que estar vinculada ao teu pensamento de firmamento com Cristo. Não adianta uma oração sair do altar se você não está preparado para receber aquilo que Cristo quer fazer. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
de abrir mão da tua crítica. Você tem que estar com o coração disponível para abrir mão da sua dor, do teu sentimento. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, Senhor, está aqui o teu projeto. Estabeleça sobre esse lugar, Senhor. Deus, tira toda a dor do coração, Senhor, tira toda a dúvida, Pai, de firmamento. Pai, restaura a fé, a confiança. Tira todo sentimento de dor, Pai, que tem paralisado a tua igreja, tem feito a tua igreja andar para trás, Senhor, olhar para o lado e não olhar para frente. Pai, em nome de Jesus, faça uma varredura do teu Espírito nessa noite, nesse lugar, Senhor. Vai tirando todas as amarras, Senhor, todas as correntes, Senhor, que tem travado a caminhada da tua igreja, Senhor. É uma igreja que está trabalhando no anonimato, mas é para o teu feito, Senhor. Aqui não é uma igreja para exaltar homens, mas para exaltar a tua autoridade e o teu poder, o teu comando, Senhor. Está aqui uma igreja, Senhor, que está querendo ficar firmada, Senhor, no teu propósito. Então, Pai, eu peço agora, Senhor, que caia por terra todo espírito de depressão, Senhor. Que caia por terra, Senhor, todo espírito de dúvida, Senhor. Todas as amarras do capeta, Senhor. Ah, Deus amado, faça uma limpeza no temperamento. Tira o ódio, Senhor. Tira a raiva, Senhor. Estabelece o amor. Estabelece o carinho do teu filho, Senhor. Um olhar de misericórdia, Pai. Ah, Deus, se tem alguém com pensamento poluído, venha despoluir nessa noite, Senhor. Venha lapidar a tua igreja de uma forma tão genuína que ela possa brilhar, meu Pai. Mas brilhar para ti, Senhor. Para que todo o nosso eu, todo o nosso ego seja destruído nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, Pai. Está aqui a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus falou que nós somos vasos. E a essência do vaso é sempre estar vazio para que possa ser cheio. Então que nessa noite nós tomemos posse dessa palavra e nos esvaziemos para que Ele venha nos encher. Amém? Estenda sua mão à frente. Receba a bênção apostólica. Ah, pela graça do nosso amado Jesus, pela comunhão do nosso Espírito Santo e pelo amor de Deus, que toda graça, poder e autoridade sejam com você, com a sua casa, que você esteja oculto aos olhos do inimigo nesta semana e que Deus te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.